convidou e nós somos muito gratos pela vida desse casal, né? Sempre a gente está encontrando aí no Tupi, porque nós moramos ali mesmo, então, né? E também sou grato a Deus também pela vida do pastor Gilmar, amém, pela vida da irmã Preta, né? De alguns irmãos aqui que há muito tempo eu não via, né? Como a nossa irmã Iraci, né? Nós tem muitos anos que eu não vejo a nossa irmã, e sou grato a esta igreja, né? Por tudo, né? Pela saudação de boas-vindas, né? Tem aqui também a nossa irmã Aparecida, né? Que é amiga da gente de longa data, né? Eu me lembro quando eu era dirigente ali no Novo Verão Reis, ela era uma irmã que fazia de tudo na igreja, só não era batizada, né, irmão? E nem casada. Aí nós fomos lá, fizemos amizade com o esposo dela e tal. A gente foi conversando e perguntamos para ele, né, o que impedia dele casar. Se a esposa dele queria batizar, explicamos para ele e ele falou, nada. Então nós fomos, né, os irmãos casaram, foi ali no Tupibê, foi uma festa muito bonita, né? A irmã Rose também, nós fizemos a mesma coisa. E hoje está aí essa bênção aí, graças a Deus, né? É uma irmã que eu sei que a gente pode contar com ela para tudo, né? Que é uma irmã, a gente costuma falar, pau para toda a obra, né, irmãos? Então, que Deus continue abençoando a irmã Aparecida com toda a família e toda a igreja, né, irmão? Tem o Carlão da Revelação, né, Carlão? Carlão é peça rara, que a gente conhece também já de muito tempo. E que Deus continue abençoando os irmãos. E eu vou trazer uma palavra. Eu estava até perguntando a Deus por quê. Mas aí veio a nossa irmã Preta que falou que a palavra do Senhor não volta vazia. Ela tem um propósito, né? Porque a gente quer trazer uma palavra que impacta, né? Tudo. Mas Deus, ele tem um modo e a maneira dele de trabalhar. Não é do nosso jeito, não é da nossa forma, mas é da forma de Deus, né, irmãos? Sem muitas delongas, eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 5 e no versículo de número 12, nós vamos falar nessa noite sobre a cura de um leproso. Aleluia. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei o que você está precisando, mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é onisciente. Aleluia, ele sabe tudo. Ele é onipresente, ele está aqui nessa noite. Eu já posso sentir a presença dele aqui neste lugar. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que quando estava numa daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra veio a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo as mãos, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que ninguém o dissesse, mas disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava mais e mais. Por isso ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Aleluia. Que os irmãos possam sentar em nome de Jesus. Amém? Amém. Aqui no livro de Mateus, o texto a qual nós acabamos de ler, a Bíblia nos relata a cura de um leproso. A Bíblia diz que depois de Jesus, ele ter ali ensinado o povo, e quando ele estava indo para a Galiléia, a Bíblia diz que quando Jesus ele estava passando, a Bíblia diz que um homem,
Lucas, ele enfatiza que ele era cheio de lepra. E nós podemos olhar aqui que ele já estava no estado terminal. E todos nós sabemos que a lepra, naquela época, era uma doença a qual a pessoa ela tinha que ficar reclusa em algum lugar. Muitos iam para os leprosários, outros iam para as cavernas, outros iam para os montes. A lepra era uma doença contagiosa. Se nós formos olhar, a lepra é como se fosse um câncer hoje, que só Jesus pode curar. E a lepra naquela época era dessa forma. Só Jesus podia curar uma pessoa de lepra. Eu começo a olhar para a vida desse homem, eu começo a entender como é que esse homem era humilhado. Porque quando a pessoa era determinada que ela estava com lepra, elas tinham que ficar longe dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas que amavam. E aquela pessoa ela tinha que ficar ali por causa que em tudo que ela tocasse se tornava imundo. Eu começo a observar e imaginar como era a situação daquele homem. Como aquele homem, ele vivia numa situação horrível. Longe da sua família, longe dos seus amigos, longe da sociedade. Mas a Bíblia diz que um dia Jesus estava passando. E a Bíblia diz que aquele homem, ao vê-lo Jesus, ele grita para Jesus assim: Senhor, se tu quiseres, pode me limpar. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus, olhando para aquele homem, a Bíblia diz que Jesus parou, olhou para aquele homem, estendeu as suas mãos e disse para aquele homem: quero ser limpo. E a Bíblia diz que na mesma hora Jesus tocou naquele homem. O que eu entendo, irmãos, que aquele homem, aonde ele tocava, se tornava imundo. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele tocou naquele homem. Jesus, limpo, tocou no imundo e o imundo ficou limpo. Aleluia! É só Jesus que pode fazer uma coisa dessa. A Bíblia diz que no mesmo instante aquele homem ficou limpo. E a Bíblia diz que Jesus fala para aquele homem assim: agora vai e mostra para o sacerdote. Por que Jesus diz para aquele homem: vai e mostra para o sacerdote? Bem que nós saímos de uma pandemia há pouco tempo, tinha os médicos sanitários, não era isso? É eles que determinavam se usava máscara, se tirava máscara, se abria o comércio e fechava o comércio, não era isso? A partir de hoje é para usar também. E é para usar também. E olha, irmãos, quando Jesus disse para que ele mostrasse ao sacerdote, porque o sacerdote naquela época, irmãos, era como se fossem esses médicos sanitários. Eles tinham que ir e mostrar para o sacerdote, porque o sacerdote ali, ele examinava aquela pessoa. O sacerdote ali olhava se realmente aquela pessoa estava curada. E ele dava o diagnóstico, e ele dava liberação para que a pessoa pudesse voltar para o convívio da sociedade. E aquele homem, ele chega até o sacerdote, e o sacerdote ele pega e olha aquelas manchas. Levítico capítulo 13 diz que quando uma pessoa era diagnosticada com lepra, ele tinha que ir até o sacerdote. A Bíblia diz que o sacerdote ele pegava aquela pessoa e olhava aquela mancha no corpo daquela pessoa. Se ele tivesse dúvida, ele dizia assim para aquela pessoa: pode voltar para sua casa, daqui 7 dias você volta. E 7 dias aquela pessoa voltava,
E se o sacerdote ali olhasse, aquela mancha estivesse crescendo, se o cabelo do braço ou da perna, aonde estivesse a ferida, se ela estivesse branquiçada, aí ele falava: realmente você está com lepra. Aí aquela pessoa era separada do convívio das pessoas. Foi por isso que Jesus olhou para aquele homem e disse para ele assim: vai e mostra para o sacerdote. Porque se Jesus tivesse dito para ele assim: não, agora você está liberado, pode ir para a sua casa, quando aquele homem chegasse perto, todo mundo ia correr dele. Porque o leproso ele era muito humilhado. O leproso, a lei mosaica, ela dizia: se porventura ele tivesse de algum lugar e as pessoas fossem aproximar-se dele, ele tinha que gritar: imundo, imundo, para que as pessoas não pudessem se aproximar dele. Olha a situação que este homem estava, uma situação de humilhação, uma situação a qual a sociedade o desprezava. Mas o dia em que ele encontrou com Jesus, Aleluia! aleluia, Glória a Deus! a Bíblia diz que este homem ficou curado. Louvado seja o teu nome! O dia que esse homem encontrou com o Senhor Jesus Cristo, Agradeço pela minha libertação, Senhor. ele foi curado. E quando ele chega ali, o sacerdote olha e vê que ele estava curado, dá a ele a sua carta e fala: agora pode voltar para o seu lar e para a sua família. Porque a lepra daquela época, irmãos, ela comia todo o corpo da pessoa, toda a cartilagem do corpo daquela pessoa. Ela começava comendo as pontas dos dedos, comia a orelha da pessoa, o nariz. Imagine você a situação daquele homem. Mas Jesus curou aquele homem. Glória a Deus! Aleluia! Eu não sei o que você tem enfrentado, irmãos. Eu não sei o que você tem passado. Mas esse Jesus a qual nós estamos falando, louvando, pregando aqui nessa noite, ele está aqui. O prazer de Jesus é curar, irmãos. É verdade. O prazer de Jesus é curar. É, Deus, é verdade. Aquele homem, irmãos, ele estava numa situação deplorável. Lucas diz que ele estava todo tomado de lepra, irmão. Para ele não tinha solução, irmãos. Eu imagino que muitas pessoas diziam para ele assim: para você acabou, não tem mais jeito, a situação é difícil. Mas o dia em que ele encontrou com Jesus, a Bíblia diz que ele disse para Jesus: se tu quiseres, pode me limpar. Oh, maravilha! Aleluia! Ele não chegou perto de Jesus dizendo assim: eu não aceito, eu determino. Não, mas ele chegou humildemente diante de Jesus e disse para Jesus: se tu quiseres, pode me limpar. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus, na mesma hora, estendeu a mão para aquele homem Oh, aleluia! e disse: eu quero ser limpo. É a mesma pergunta que Jesus faz para mim e para você aqui nessa noite. Eu quero ser curado, ser limpo. Irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, dias trabalhosos, muitas das vezes até mesmo eu, você, nós, muitas vezes perdemos nós até mesmo a esperança
de dias melhores. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, Jesus, ele nunca perdeu o controle da situação. Aleluia, Jesus. É verdade. Jesus nunca foi pego de surpresa. Jesus nunca teve o plano B. Jesus, ele sabe de tudo. Jesus, ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe o que você tem enfrentado. Muitas das vezes nós olhamos para dentro de nós e dizemos assim: eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Talvez aquele homem também olhava para dentro de si e dizia assim: eu já não estou suportando mais a humilhação. Eu já não estou conseguindo mais essa situação que eu estou vivendo. Mas a Bíblia diz que quando ele vê o Senhor Jesus, eu imagino que ele pensa consigo assim: essa é a minha oportunidade. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite até mesmo sem esperança. Talvez você entrou aqui nessa noite achando que a situação sua não tem jeito. Talvez os médicos disseram para você que você vai ter que conviver com essa situação por resto da sua vida. Talvez aquele homem também ele ouviu isso de alguém. Você vai ter que viver num leprosário por resto da sua vida. Você vai ter que viver nas cavernas, você vai ter que viver isolado. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, aonde Jesus está, o milagre acontece. Maravilha, Senhor. Aonde Jesus está, o milagre acontece. Basta você colocar nossa fé em ação. Basta nós confiarmos no Senhor Jesus. Basta nós confiarmos. Basta nós confiarmos no Senhor. Porque a situação daquele homem era uma situação difícil. Para o médico daquela época não tinha cura. Assim como o câncer hoje, muitas das vezes nós olhamos e dizemos assim: é só Jesus pode curar o câncer. E muitos olhavam para aquele homem também e diziam dessa forma. Mas no momento exato em que aquele homem encontra com Jesus, a sua lepra foi sarada. Aleluia. E esse mesmo Jesus está aqui nessa noite. Aleluia. Glória. E esse mesmo Jesus, a minha Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia diz que Jesus ele não muda. Talvez eu e você podemos mudar, mas Jesus não. E essa mesma pergunta Jesus faz para mim e para você. Quer ser limpo hoje? Quer ser curado? Quer ficar livre deste teu mal? É só nós adorarmos ao Senhor. Aleluia. É só nós adorarmos ao Deus Todo-Poderoso. Eu fico maravilhado, Deus. Eu fico maravilhado com Jesus. Eu costumo falar lá em casa: se Jesus ele não faz algo nas nossas vidas, irmão, é porque nós não deixamos Jesus trabalhar. Porque muitas das vezes nós deixamos de depender do Senhor. Eu costumo falar lá em casa, irmãos, que há um tempo atrás, quando nós estávamos enfermos, mesmo que nós íamos no médico, mas a primeira coisa que nós fazíamos era dobrar ao Senhor os nossos joelhos,
como esse homem fez. A Bíblia diz que ele prostou-se diante de Jesus. Hoje nós temos muito recurso. Eu falo com meus filhos o seguinte, que antes, quando nós estávamos com dificuldade financeira, nós não tínhamos facilidade de fazer empréstimo ou alguma coisa assim. Nós prostrávamos diante de Deus e pedia a Deus para nos ajudar. Aleluia. E a nossa situação era resolvida. Nós temos que voltar novamente a usar a nossa fé. Assim como aquele homem, irmãos. Ele usou a fé dele. Quando ele viu Jesus, eu imagino que ele diz no fundo do seu coração: esta é a minha chance. Esta é a minha chance. E você está aqui nessa noite, hoje é a chance de nós sermos curados. Porque Jesus ainda cura nos dias de hoje. Aleluia. Jesus salva nos dias de hoje. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus ainda liberta nos dias de hoje. Glória a Deus. Basta nós crermos. Eu me lembro quando Jesus ele chegou ali em Betânia. A Bíblia diz que Lázaro ele tinha 4 dias que ele tinha morrido. E a Bíblia diz que quando Jesus ele chegou ali em Betânia, a Bíblia diz que Marta ela corre até Jesus e fala assim para Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz que Jesus ele olha para Marta e diz assim: Marta, Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Para nós vermos a glória de Deus, irmãos, nós temos que crer. Santo. Nós temos que crer que Jesus ainda cura nos dias de hoje. Nós temos que crer que Jesus, Ele salva nos dias de hoje. O vil pecador, aquele que está lá fora, precisando de um abraço, de uma palavra amiga, né, irmãos? Para criticar tem muitos. Para levar uma palavra de conforto, de carinho, são poucos. Mas hoje tem uma igreja aqui, reunida, né? Que está incumbida de fazer isso, levar o ID de Jesus a todos, né? É nós que temos que dizer que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. E nessa noite, irmão, eu gostaria de deixar essa palavra para os irmãos. Eu não sei o que você tem enfrentado, nem passado, mas de uma coisa eu tenho certeza, que Jesus está aqui nessa noite. E Ele está aqui para curar, Ele está aqui para salvar, e Ele está aqui para libertar. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém? Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Jesus.